de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos dentro de uma série chamada Prioridade. Diga comigo, prioridade. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, prioridade, irmão. Porque tudo na vida é questão de prioridade. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo. Você não priorizou aquilo para o qual você não quer ter tempo. Porque para aquilo que você quer ter tempo, você prioriza. Então, na verdade, a prioridade só é uma questão de eu colocar as coisas no lugar certo, no seu devido lugar. Nós temos já algumas semanas caminhado e entendido isso pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus quer falar conosco hoje, de forma poderosa e profunda, em nome de Jesus. O tema de hoje é: suas prioridades estão construindo o seu futuro. As suas prioridades estão estabelecendo, construindo o futuro que você irá viver. Aquilo que você coloca como prioridade hoje está estabelecendo o seu futuro. As nossas prioridades hoje vão definir o que vamos viver amanhã. Como eu disse aqui no momento da oferta, prioridade não é aquilo que nós falamos. Prioridade é o resultado das nossas ações. Você quer ver o que é prioridade para alguém? Olhe para as ações dessa pessoa, porque através das ações dela vai revelar a verdadeira prioridade dela. Porque às vezes nós falamos com a boca que a nossa prioridade é uma, e somos até convincentes em falar que a nossa prioridade é aquilo, mas na verdade, prioridade é aquilo que as minhas ações revelam. Porque nas palavras eu posso até mentir, mas nas ações, de jeito nenhum. A maneira como eu lido com as coisas, eu estou estabelecendo a verdadeira prioridade da minha vida. E a grande pergunta que nós temos feito durante essa série é: qual é a sua prioridade? Olha para o vaso que está ao teu lado e pergunta para ele: qual é a sua prioridade, irmão? Qual é a sua prioridade? De certa forma, as prioridades que estabelecemos governam as nossas vidas. E são elas que apontam aonde nós iremos gastar a principal energia da nossa vida. De certa forma, as prioridades que nós estabelecemos, elas vão governar a nossa vida. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Olha aqui para mim. Imagina uma pessoa que é fissurada em futebol. Conhece alguém que gosta de futebol, que gosta muito? Conhece alguém que futebol... Conhece? Quem está gritando com ele? Conhece alguém que futebol é a prioridade da vida dela? O que acontece? Aquilo que é prioridade é onde a pessoa vai gastar a maior parte do seu tempo, sim ou não? Então, se a prioridade dele é futebol, boa parte do tempo dele vai gastar vendo futebol ou jogando futebol. Se a prioridade dele é futebol, ele vai, além dele gastar boa parte do tempo dele fazendo aquilo, ele vai gastar boa parte do recurso dele em prol daquilo, porque aquilo que é a sua prioridade é aonde você vai canalizar as suas principais energias. E é por isso que o diabo tenta por tudo roubar e distrair eu e você da nossa verdadeira prioridade. Porque se ele nos distrai, se ele rouba as nossas prioridades, ele canaliza a nossa energia, que deveria estar sendo aplicada em outras coisas, para coisas que não vão levar a nossa vida a nada. Na verdade vão levar para algo muito ruim. Porque a maneira como eu lido com as prioridades está estabelecendo o meu futuro. Eu até dei um exemplo aqui na semana passada. A pessoa fala assim: eu não tenho tempo para caminhar, não tenho tempo para fazer exercício, não tenho tempo para cuidar da saúde. Aí a pessoa passa mal, tem um piripaque, leva para o hospital. Aí o médico fala assim: ou você muda, ou você morre. Aí você vê a pessoa, ela não tinha tempo, semana passada ela não tinha tempo. Aí deu o BO, foi no médico, voltou, 5 horas da manhã, está fazendo caminhada. Ué, você arrumou tempo da onde, vaso? Você não tinha tempo, você era loucão, trabalhava e era o Batman, corria, subia, virava do avesso. Arrumou tempo aonde? As suas prioridades mudaram. Você foi trazido para a realidade de uma forma que você não gostaria. E aí o médico falou assim: ou você muda ou você morre. Aí o que a pessoa faz? Muda. Ela vai fazer uma caminhada. Agora, no prato do almoço aparecia eu ia falar pedreiro, mas nós temos os pedreiros aqui. Não é que vocês comem muito não, tá, irmãos? Mas Ô, irmão José, você me desculpa, irmão Zé também, tá? Vocês não se encaixam no padrão não, tá? Mas aí a pessoa vai, antes do almoço ela fazia um pratão de pedreiro. Aí o médico falou assim: vai morrer. Aí, irmão, agora só saladinha, só verdurinha, e aí fica até chato, sim ou não?
Ai, não toma isso, não toma aquilo. Por que que mudou? Prioridade. E deixa eu te dizer, nós precisamos aprender a reorganizar as nossas prioridades antes da má notícia chegar. Seja na saúde, seja no casamento, seja na finança, seja no relacionamento com os nossos filhos. Não espere a má notícia. Não espere ser colocado contra a parede. Não espere você não ter alternativa para você começar a mudar. Porque se você esperar a má notícia chegar, pode ser que não dê tempo. E mesmo que dê tempo, você só vai correr atrás do prejuízo. Estabeleça as suas prioridades da maneira correta. Dá uma chacoalhada nesse vaso aí. Fala, você está entendendo, irmão? Prioridade. Prioridade. A gente fala para a pessoa, busca Deus. Vem para a igreja. Vai numa célula. Vai. Não quero. Vou nada. Não quero. Eu acho que eu sou o pastor mais cheio de meme que você vai conhecer na vida, irmão. Tem gente olhando e falando, do que estão rindo? Deixa para lá, se você não sabe, glória a Deus, você está livre dessa maldição que é a internet. O que eu estava falando? Presta atenção, nós precisamos aprender a estabelecer as prioridades, antes que as nossas prioridades nos estabeleçam da maneira como ela quer. Quando a gente fala assim, olha, é importante você ir para um GC, é porque a gente sabe, irmão, que você não consegue apenas ficar vindo para a igreja uma vez na semana, um culto na semana. Isso vai ser muito pouco para você, daqui a pouco você vai desanimar e você vai fraquejar na fé. O que a gente fala? Vai para um GC, você vai ter contato com pessoas, você vai conhecer pessoas, você vai estar envolvido com gente, você vai ouvir testemunho, você vai compartilhar a palavra, você vai estar envolvido, e que isso vai acontecer, vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer a fé das pessoas. Quando a gente fala assim, prioriza o culto, nós temos um culto só no domingo, não troque, não mude, não negocie isso sobre hipótese alguma. É por quê? Porque a gente é chato, quer pegar no seu pé? Não, irmão, porque a gente sabe a importância, porque domingo é o primeiro dia da semana. Tem gente que acha que a semana começa na segunda. Não, irmão, a semana começa no domingo. E aquilo que nós fazemos no domingo vai governar o restante da semana. Quando nós estabelecemos Deus como prioridade no domingo, é como se nós estivéssemos estabelecendo Deus todos os dias da semana como a nossa prioridade, porque aquilo que fazemos no domingo reflete para a semana toda. Quando a gente fala assim, prioriza buscar a presença de Deus, aí vem a velha frase, não, mas a igreja sou eu que sou a igreja, eu. E nós precisamos entender, irmão, que tudo é sobre prioridades. É claro que vai acontecer situações, é claro que talvez um dia ou outro aconteça algo, não é sobre isso que eu estou falando, eu estou falando sobre aquele dia, irmão, que dá para vir, que eu tenho que vir, e eu arrumo alguma coisa, eu deixo alguma coisa me envolver, a ponto de eu me distrair e perder a minha prioridade. Quem está me entendendo diz amém? Mas vamos lá, vamos para a palavra. Primeiro, eu separei aqui alguns princípios que a gente precisa estabelecer. E hoje eu estou com tempo, tenho 20 minutos ainda. Isso é uma raridade acontecer. Primeiro, coloque Deus acima das pessoas. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, coloque Deus acima das pessoas. Coloque Deus acima das pessoas. Mateus 22:37 vai dizer assim, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos. Então estabeleça Deus acima das pessoas. E como eu disse no começo, não, pastor, mas Deus está acima das pessoas na minha vida. Não é o que você fala, é a maneira como você age. Você pode falar uma coisa, mas isso não ser a verdade absoluta do teu coração. Você pode falar algo que você gostaria que fosse, mas ainda assim não é a verdade. A verdade, ela é refletida, retratada nas nossas ações diárias. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda?
celular, pá, já vou ver as notícias do dia. Qual é a primeira coisa que você faz quando seu olho abre? Qual é a primeira coisa que você faz quando você recupera o fôlego da vida e você tem a consciência que está respirando? Qual é a primeira coisa que você faz? Coloque Deus acima das pessoas. Ninguém é digno da sua atenção, ninguém é digno do primeiro momento da sua vida, no seu dia, senão o Deus que te sustenta. Ninguém. Não dê essa honra para absolutamente ninguém. Esses dias a minha esposa perguntou: amor, como é que você faz para você falar com Deus, para você fazer sua conexão? Eu falei assim, geralmente eu pego, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, vou lá e coloco, já vou lá no YouTube, vou lá e coloco uma canção de adoração assim, bem, e aí eu fecho o olho, não leio a Bíblia, nada, e eu começo a emanar do meu coração a minha gratidão a Deus. Deus, e às vezes nem abro a boca, irmão, é tudo aqui, Deus, obrigado por esse dia, obrigado por que eu acordei, obrigado pela minha família, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Pai, eu te agradeço porque eu sei que se o Senhor me permitiu acordar, é porque esse dia vai ser extraordinário. Pai, eu te agradeço porque se o Senhor me permitiu viver, é porque eu tenho um propósito. Pai, o que nós vamos fazer junto hoje? Abra os meus olhos para eu enxergar aquilo que o Senhor quer que eu faça, e feche os meus olhos para o mal. Às vezes 4 minutos, 5 minutos. Aí sim, aí acordei, aí agora eu vou tomar meu banho, escovar meu dente, vou lá passar meu café, aí sim vou lá, vou ler minha Bíblia, aí é outra história. Mas a primeira pessoa que é digna dos primeiros minutos do seu dia, se não for Deus, tem alguma coisa errada na sua lista de prioridade. Coloque Deus acima das pessoas. Porque se você entrar para ver notícia, você vai procurar notícia sobre alguém, ou seja, tem alguém acima de Deus mais importante para você. Se você for olhar coisa no TikTok, ou no WhatsApp, ou no qualquer coisa que seja, você está procurando alguma coisa que está acima de Deus. A primeira pessoa que é digna do seu suspiro, logo pela manhã, é o Deus que você serve. Ainda que você não vai colocar uma música, mas deitado, quando você abrir o olho, irmão, quando você puxar o primeiro fôlego, consciente, agradeça a Deus. Respire oxigênio e inspire gratidão a Deus no primeiro momento que seus olhos abrirem pela manhã. Coloque Deus acima das pessoas. Quem está me entendendo diz amém. Nada e nem ninguém pode roubar essa prioridade da sua vida. Deus precisa estar em primeiro sempre. Porque, irmão, quando nós aprendemos a colocar Deus em primeiro, Ele governa todo o restante. Por que Deus quer estar em primeiro? Será que Deus tem problema com ego? Será que Deus tem problema com autoimagem? Que Ele só aceita estar se Ele for o primeiro? Será que Deus é dodóizinho? Que se não for em primeiro, Ele não quer mais? Não, irmão. É porque existe um princípio chamado a lei do primeiro, e aquilo que você coloca como primeiro vai governar o seu dia, vai governar a sua semana, vai governar o seu mês, vai governar a sua vida. E é por isso que Deus quer estar em primeiro, porque Ele quer governar você por caminhos de bênção, Ele quer governar você por caminhos de milagre, Ele quer conduzir você para águas tranquilas, a pastos verdejantes, Ele quer fazer o sobrenatural e o extraordinário na sua vida. Mas Ele só pode fazer, irmão, quando você o coloca em primeiro. Deus não tem problema de ego, Deus não tem problema de autoimagem. É só porque Ele sabe, irmão, que se Ele estiver em primeiro, Ele tem o poder para governar. Se Ele estiver em segundo, já tem alguma coisa governando a sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Segundo, não sei se eu falo isso aqui, se eu não falo. O que vocês acham? Então tá bom, eu vou falar. Só precisava de um só. Teve uns 5, 6 falando, fala agora que eu falo mesmo. Segundo, continuação do café dos casais. Se ajeita na cadeira aí, você que é casado, vai. Vou dar uma chance para você. Se ajeita, vai, pronto. Coloque seu cônjuge acima dos seus filhos. E houve silêncio no céu, ó. Não saiu um glória, irmão, não saiu um aleluia. Coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Os seus filhos não podem estar no lugar do seu marido, no lugar da sua esposa. Se isso está acontecendo na sua casa, a sua casa está desgovernada. Assuma o controle. Mateus 19:6 vai dizer assim:
Assim eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Chacoalha esse irmão do lado aí, fala assim: não coloque seus filhos acima do seu cônjuge. Achou ruim, reclama com Deus, que foi ele que mandou. Não vem falar comigo não. Depois de Deus, o seu cônjuge é a pessoa mais importante da sua vida. Vocês se tornaram uma só carne. E depois de Deus, na terra, o seu cônjuge é a pessoa mais importante da sua vida. Ai, papai. E papai e mamãe, pastor? E aí, fala ou não fala? Meu painho. E a minha maninha? Fala assim comigo: depois que eu caso, papai e mamãe virou parente. Estou chateado, pastor, não volto mais nessa igreja. Depois que você casa, seu pai e sua mãe vira parente. Pastor, aonde você tirou esse absurdo? Na Bíblia que você não lê. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois já não serão dois, mas uma só carne. E eu não estou falando para você desonrar seu pai e sua mãe. Depois do seu cônjuge, talvez a pessoa mais importante, talvez não. Depois do seu cônjuge, talvez a pessoa mais importante na sua vida seja seu pai e sua mãe, com toda a convicção. E você deve honrá-los, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Você só não pode colocar ele acima do seu cônjuge, porque você não é um com seu pai e com a sua mãe, mas você é um com o seu cônjuge. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Quem está concordando diz glória a Deus. Quem não está concordando só fica tranquilo aí mesmo. Não fala nada. Tem casamento acabando porque os filhos estão sendo colocados em primeiro lugar. Irmão, seus filhos vão crescer. Seus filhos vão se formar. Vão casar. E vão fazer, sabe o quê? A mesma coisa que você fez quando você casou. Deixou pai e mãe. E quando a Bíblia fala de deixar, irmão, não é de você abandonar, não ligar mais, não é sobre isso. É de você entender que agora existe, que a prioridade da sua vida mudou. Olha para o varão e fala assim: a prioridade mudou, vaso. Mudou. Agora é o seu cônjuge que vem primeiro. Então não coloque seus filhos acima disso, porque se você colocar seus filhos acima do seu cônjuge, irmão, isso vai destruir e vai arruinar a sua casa, vai levar a sua casa à ruína. Você deve honrar seus pais, você deve honrar sua mãe, você deve honrar seu pai, você deve cuidar deles, se possível você deve até abençoá-los financeiramente. Mas o primeiro lugar na sua vida, quando você decidiu casar, diante do altar do Senhor você fez um juramento, e naquele momento você se tornou uma só carne com aquela pessoa. Quem está entendendo diz amém. Quando você põe seu cônjuge acima dos seus filhos, isso dá a eles uma base para um lar saudável. Quando você coloca o seu cônjuge acima dos seus filhos, eu sei porque a gente é pai, a gente tem duas crianças pequenas, a gente fica pensando: meu Deus, meu filho vai achar que eu não amo ele. Não, irmão, isso vai trazer na memória dele a referência de um lar saudável. Eu preciso procurar, o menino vai olhar e falar assim: eu preciso procurar uma esposa para mim, igual a minha esposa era para o meu pai. A menina vai olhar e falar assim: eu preciso procurar um marido para mim, igual o papai era para minha mãe. Isso dá a eles uma base, isso dá a eles um norte, isso dá a eles um alinhamento de lar governado, de um lar que é abençoado pelo céu. Os filhos são uma bênção, e ele vai ter o lugar dele aqui na lista, mas você precisa entender que os seus filhos não podem estar acima do seu cônjuge. E quem está entendendo isso aí diz amém. Continua ou paro? Pode trocar para o outro ponto ou vamos mais um pouco nesse? Gente, tem gente me olhando com tanta cara feia daqui, vocês não têm ideia. E deixa eu te falar, não estou com nem um pingo de medo. Vamos lá. Oh Deus, eu não queria, mas já que é, vai. Será que precisa mesmo falar, gente? Acho que tem coisas que não é tão necessário.
filho dormindo com os pais. Ninguém faz isso aqui, né? De filho dormir com o pai. Já pensou um absurdo desse? Em pleno século 21, ainda mais um povo que lê a Bíblia, que não, mas vou falar, vai que você conhece alguém, né, que os filhos dormem com o pai, você já sabe, para você poder direcionar. Filho dormindo com o pai, com mãe. Chorou à noite, de vez em quando a gente faz isso. O José às vezes, ele fica acordando muito à noite, de 40 em 40 minutos. Aí quando chega lá umas 4 horas da manhã, eu não aguento mais, irmão, e ficar indo lá de 40 em 40 minutos, porque o sono fica picado. Aí eu vou lá, pego ele e trago ele para dormir ali junto com a gente. Mas isso é assim, sei lá, uma vez a cada, sei lá quanto tempo. Muito, mas muito esporádico. A regra qual é? A criança dorme no quarto deles. José e Maria fez 1 ano, José fazendo 2 aninhos hoje. Dorme no quarto deles, desde novinho já. Porque, irmão, a minha intimidade com a minha esposa precisa ser preservada. Eu não posso deixar um negócio desse, porque se eu coloco meus filhos para dormir junto comigo todos os dias, como vai virar o meu casamento? Como vai ser isso? Isso está errado. E deixa eu te falar, irmão, alguém precisa olhar para você e falar: está errado. Está errado. Você precisa estabelecer o que é prioridade. Nós tivemos o culto do casais aqui esses dias. Eu fiquei sabendo que já teve algumas caminhas já voltaram para o quarto deles. Eu fiquei sabendo já. Porque o pai e a mãe precisam da sua intimidade preservada. A hora de dormir é sagrada, irmão. O quarto do casal é o santuário deles. Quem está me entendendo diz aleluia. Chega desse assunto, vamos lá para o terceiro, para ver se melhora. Esse aqui melhora. Coloque seus filhos acima dos seus amigos. Coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Mas coloque os seus filhos acima dos seus amigos. E por que eu falo isso? Porque tem pessoa, irmão, que tem prazer de ter amizade. Ter amizade é bom, sim ou não? Porque ter amigo é extraordinário. A própria Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Mas o que nós temos que entender, que as minhas amizades lá fora não podem estar acima dos meus filhos. Quem está entendendo isso aí diz aleluia. As amizades que eu tenho, por mais extraordinário que sejam, não pode estar acima dos meus filhos. Precisamos estabelecer tempo de qualidade com os nossos filhos. Tem gente que passa mais tempo com os amigos do que com os próprios filhos. E nós precisamos estabelecer uma intimidade e uma conexão genuína com os nossos filhos. E às vezes é bom o papo com os amigos e tudo mais, a gente conversa, mas deixa eu te dizer, seu filho precisa de você, sua filha precisa de você, você precisa colocar tempo de qualidade com eles. Isso precisa ser uma prioridade no lugar certo na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Precisamos fazer isso. Salmo 127, versículo 3, vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Filho é uma bênção, irmão, sim ou não? Filho é extraordinário, é uma bênção. E nós precisamos entender que sobre nós, pais, está o encargo de nós direcionarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar. E de alguma maneira, se isso dá errado no final, não tem outra conta a conta não fecha, irmão. Porque o texto vai dizer assim, que quando nós ensinamos o menino no caminho que deve andar, mais tarde ele não se desviará dele. Quando acontece algum tipo de situação, é porque houve uma falha durante o treinamento, é porque houve uma falha durante a conexão, porque houve um romper de laços quando não deveria haver. Porque talvez a prioridade estava errada, talvez priorizou demais o trabalho, talvez priorizou demais o serviço, talvez priorizou demais dinheiro e faltou na família. E o laço foi quebrado. E essa conta chega mais cedo ou mais tarde. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de nós. Os seus filhos precisam de você. Quem está entendendo isso aí diz amém. Olha para o irmão do lado e fala assim: seus filhos precisam de você. Não só do dinheiro que você traz. Claro que está sobre o nosso encargo prover os nossos filhos, sim ou não? Prover nossa casa, prover nossa família. E nós devemos fazer isso, mas nós não podemos, por causa disso, abrir mão de outra coisa que é prioridade. Cada coisa tem a sua prioridade, o seu lugar estabelecido.
4. Coloque Deus acima das coisas. Primeiro é colocar Deus acima das pessoas. 4, colocar Deus acima das coisas. Porque nós vivemos uma geração onde nós vamos nos tornando materialista. E a vida melhorou demais da conta nesses últimos anos aí no Brasil. Sim ou não? Melhorou o transporte público. Público não, né? Melhorou a questão do transporte. Esse dia eu estava conversando com o irmão aqui. Poucas pessoas vêm para a igreja acho que de ônibus, acho que ninguém vem. Mas quando vem de Uber, se a pessoa não tem, por exemplo, um carro e tal. Ou vem de moto. Antigamente, irmão, eu lembro assim, a gente morando longe da igreja. Mas era longe mesmo. Andando por ruas, lá no Varja Grande, andando por ruas que nem asfaltado era, atravessando brejo, literalmente, ter que tirar o chinelo para poder atravessar o brejo, para não sujar, para poder chegar na igreja. Hoje em dia não existe isso mais. A vida melhorou, as coisas cresceram, hoje nós temos tecnologia dentro de casa, temos ar-condicionado, chuveiro quente, e a vida melhorou. Praticamente criança já tem smartphone, celular e tablet, acesso à internet. A vida melhorou, sim ou não? Mas nós precisamos colocar a prioridade no lugar certo. Não podemos colocar as coisas acima de Deus. As coisas têm que estar no lugar de coisas, nunca acima de Deus. Quem está me entendendo diz amém. Mateus 6:21 vai dizer assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Porque é o reflexo, aonde eu canalizo a minha prioridade, o meu coração vai estar naquilo. Aonde eu canalizo a minha prioridade, aquilo se torna minha riqueza, porque eu não coloco prioridade naquilo que não é riqueza. Quem está me entendendo diz aleluia. Nós precisamos entender isso e colocar as coisas no seu devido lugar. Coloque Deus acima do dinheiro na sua vida. Entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Coloque Deus acima do dinheiro na sua vida. Eu falei aqui um pouco no momento da oferta, não quero ser repetitivo, mas nós precisamos entender que os princípios da palavra de Deus é para governar todas as áreas da nossa vida. Não é apenas uma, não é apenas duas. Os princípios da palavra de Deus é para governar todas as áreas da nossa vida. Ou nós colocamos Deus em primeiro em todas as áreas, ou então, irmão, nós vamos ter que entender que Deus não disputa segundo lugar, nem com coisas e nem com pessoas. Ou Ele está em primeiro, ou Ele não está. E às vezes nós, por conta desse mundo moderno, mundo cheio de coisas e valores, e as coisas vão crescendo e aumentando de uma forma exponencial, a gente começa a deixar as coisas materiais entrar no nosso coração. E quando a gente menos espera, a gente começa a ser governado por elas. E deixa eu reforçar para você, não tem nada de errado de você ter um bom carro, amém, irmãos? Incentivo você, podendo tenha um bom carro, podendo tenha uma boa casa, podendo viaje de férias, eu incentivo isso. Não é sobre isso, são coisas boas, são coisas agradáveis. O problema é quando nós começamos a colocar coisas materiais em um lugar no nosso coração que elas não deveriam estar. Esse é o problema. Quem está me entendendo diz aleluia. E 5 e último, coloque o seu cônjuge acima de você mesmo. Coloque o seu cônjuge acima de você mesmo. Efésios 5:28 vai dizer assim: da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Coloque o seu cônjuge acima de você mesmo. Essa é a única forma, irmão, de um casamento ser saudável. O marido coloca a esposa acima dele mesmo. A esposa coloca o marido acima dela mesma. Porque isso é bíblico. Nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Porque essa busca da felicidade dentro do casamento, onde eu casei para eu me realizar e ser feliz para todo sempre, isso aí é a história da Cinderela, irmão. Isso não existe na vida real. Você casa é para fazer a outra pessoa feliz, e essa deve ser a missão da sua vida. Você deve empenhar todo o seu esforço nisso. Somente os homens aí dizem amém. Somente as mulheres dizem aleluia.
Essa é a palavra de Deus para mim e para você, irmãos. Coloque o seu cônjuge acima de você mesmo. O amor não é egocêntrico. Você precisa amar ao seu cônjuge como você ama a si mesmo. Você precisa amar aquela pessoa que você jurou estar como você ama a si mesmo. É a única forma do relacionamento dar certo. E para nós maridos, para nós homens, essa ordenança ela é ainda mais severa. Porque a Bíblia vai dizer que nós devemos amar a nossa esposa assim como. Diga comigo, assim como. Toda a igreja, assim como. Assim como Jesus amou a igreja. Nós devemos amar a nossa esposa assim como Jesus amou a igreja. E como Jesus amou a igreja? Se entregando por ela. Esse é o papel do marido. Colocar o seu cônjuge acima de si mesmo. Esse é o papel da esposa. Colocar o seu cônjuge acima de si mesma. Quem está me entendendo diz amém. Quem investe no seu cônjuge, investe em si mesmo. Está plantando em seu próprio canteiro. Se o sentimento que você tem quando você vai investir no seu cônjuge é de que você está investindo em outra pessoa, tem alguma coisa errada no seu relacionamento. Porque quando você investe no seu cônjuge, você está investindo em si mesmo. Você está plantando no seu próprio canteiro. Porque a Bíblia diz que já não são mais dois, mas uma só carne. Isso deve ser a prioridade da nossa vida. Quando você coloca o seu cônjuge como prioridade no relacionamento, você será mais feliz, pois o amor não é egocêntrico. O amor é centrado no próximo. Nós precisamos entender isso. Falar nisso, nós tivemos aqui o culto de homens sábado, ontem, né? 5:30 da manhã. Só quem veio aí diz amém. 5:30 da manhã, irmão. Espero você no próximo, viu, Vaso? 5:30 da manhã. Nós trabalhamos um pouquinho sobre isso. Homens posicionados. Nós precisamos de uma geração de homens e mulheres diferentes. Como eu disse domingo passado, tem pessoas que elas nunca vão pisar dentro de uma igreja, mas a referência que elas vão ter de igreja é vendo você tratar a sua esposa na rua. Vou dizer de novo. Tem amigo seu que nunca vai vir para dentro de uma igreja, mas a referência que ele vai ter de uma igreja é vendo você tratar a mãe dos seus filhos. Será que quando ele vê você tratar a sua esposa, isso aproxima ele de Deus ou afasta ele de Deus? Esposa, tem amigas suas que talvez nunca vão vir para a igreja, mas é a maneira como você fala do seu marido que vai fazer elas enxergarem Jesus em você. É a maneira como você se porta a Ele. Porque nós precisamos entender, irmão, que evangelho não é um negocinho legal que Jesus veio fazer para melhorar a nossa vida. A nossa vida não precisava ser melhorada. A nossa vida precisava ser mudada completamente. O evangelho não veio para dar uma pitada e dar uma melhoradinha na sua vida. O evangelho veio para transformar você como um todo. O evangelho veio para mudar sua história. O evangelho veio para fazer você um pai melhor, um marido melhor, para fazer você um ser humano melhor. O evangelho veio para colocar as coisas no seu devido lugar. A humanidade se afastou de Deus e precisava de um salvador não apenas para não ir para o inferno. Esse era o principal. E tem pessoas que foram salvas de não ir para o inferno, mas elas ainda não foram salvas de si mesmas. E deixa eu te dizer, o mesmo Jesus que salvou você do inferno, quer salvar você de si mesmo, quer salvar você do seu orgulho, quer salvar você do seu machismo, quer salvar você do seu feminismo. O mesmo Jesus que salvou você do inferno, quer salvar você das suas convicções furadas. O mesmo Jesus que veio e morreu numa cruz para mudar a sua história para sempre, é o mesmo Jesus que quer salvar você de você mesmo. Porque nós precisamos ser salvos de nós mesmos. Porque o ser humano, depois do pecado, irmão, virou um trem desgovernado, sem controle. Imagina um trem desgovernado. O maquinista saiu, não
tem ninguém governando. Está indo. E Jesus vem como a resposta de tudo aquilo que a gente precisa. O problema, sabe qual é? Quem aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador aí diz amém? É fácil, presta atenção nisso. É fácil a gente entender que a gente precisa de um Salvador, sim ou não? Sim ou não? Difícil é a gente aceitar Ele como Senhor. Porque como Senhor, é Ele que manda na nossa vida, é Ele que direciona a nossa vida, é Ele que governa a nossa história. Queremos um Salvador, mas não queremos um Senhor. E deixa eu te dizer, irmão, no mesmo pacote do Salvador vem o Senhor. Você não consegue ter uma coisa sem ter a outra. Ou Ele é Salvador e Senhor, ou Ele não vai estar em segundo lugar na sua vida. Jesus quer nos salvar por inteiro, por completo. Se coloca de pé no seu lugar, por favor.